Muito bem, então continuando aqui com a análise da geração do arquivo do Sintegra. Agora que nós temos no pacote com.t2ti erp.sintegra.servidor, aqui nós temos a classe gera Sintegra Action, tá? Então lá no lado do cliente vai ser feita uma requisição e essa requisição vai ser processada aqui por esta classe, ok? Então aqui no método execute command nós buscaremos, tá? Os parâmetros que foram informados lá pela aplicação cliente. Então nós vamos buscar aqui a data inicial, a data final, o convênio, a natureza da operação e a empresa que foi enviada lá pela aplicação cliente, tá? Logo depois nós vamos fazer aqui um seguinte procedimento, tá? Nós vamos definir esse objeto aqui empresa, tá? Nós vamos chamar aqui o método null_to_empty. O que esse método faz? Ele está aqui na classe biblioteca, tá? Essa classe está aqui dentro da pasta, aliás, dentro do pacote com.t2ti erp.padrão.java, ok? E esse método faz o seguinte, ele pega, por exemplo, esse objeto empresa e verifica os seus atributos, tá? Se algum dos seus atributos for nulo, o que ele vai fazer? Ele vai passar para o valor vazio, ok? Então, por exemplo, aqui, eu passei o objeto empresa como parâmetro desse método, tá? Eu vou buscar os atributos, né, os campos desse objeto, ok? E vou fazer um laço nesse array de objetos, ok? Eu vou fazer a seguinte verificação. Se for diferente de serial version UID, tá? Eu verifico qual que é a classe desse atributo. Se for da classe string, integer, big decimal, double, date ou long, o que eu vou fazer? Eu vou invocar, tá? O método get desse atributo, ok? Eu vou abrir aqui essa classe empresa VO, tá? Só para nós visualizarmos um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o atributo id, certo? Então eu vou invocar esse método aqui, ó, o getID do objeto empresa VO, ok? Então eu vou invocar o método getID, tá? E vou verificar esse atributo é igual a nulo. Se for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual a classe novamente, tá? Se for da classe string, eu vou definir esse atributo como uma string vazia. Se for uma da classe integer, que no caso ali é o caso do id, eu vou definir como o valor 0. Se for da classe big decimal, também será definido com valor 0. Da classe double, também com valor 0. Da classe date, também com, na verdade, que não é com valor 0, tá? É uma data inicial, no caso a primeira data que o sistema aceita, tá? Que no caso é 31 de dezembro de 1969, ok? Se for do tipo long, eu também vou definir esse atributo com o valor 0, ok? Caso esse atributo não seja nenhum desses tipos primitivos, né? O que vai ser feito? Eu vou, no caso, essa linha aqui ela pode ser excluída, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a classe que esse objeto pertence, tá? No caso, esse atributo pertence, ok? E vou invocar também o método get desse atributo, tá? No caso aqui da empresa VO, por exemplo, eu tenho o atributo sindicato, certo? E esse sindicato, ele é um objeto aqui da classe sindicato VO, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou invocar o get sindicato. Se esse atributo for nulo, o que eu vou fazer? Aliás, se ele for diferente de nulo, eu verifico aqui o seguinte, esse atributo, ele é da classe ArrayList, certo? Se ele for da classe ArrayList, na verdade aqui eu não estou fazendo nenhum procedimento inicialmente, tá? Porque nós temos aqui algum problema com relação
ao ArrayList, ok? Isso aqui vai ter, inclusive vai até ficar como exercício para que você analise se é viável esta operação aqui ou não, ok? Então, na verdade, aqui, se for da classe ArrayList, não vai ser realizado nenhum procedimento. Caso contrário, eu vou chamar o método null_to_empty, tá? Desse atributo. Ou seja, se esse atributo sindicato não for nulo, eu vou definir, tá, os atributos do sindicato VO para vazio, ok? O que for nulo vai passar para vazio, ok? Caso contrário, caso esse objeto aqui, no caso lá o sindicato VO, por exemplo, for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse objeto, tá? Eu vou, através aqui do método set, eu vou criar uma nova instância aqui, por exemplo, do sindicato VO, e logo depois passar todos os atributos dele para vazio. Ou seja, o que for integer vai ser 0, o que for string vai ser uma string vazia, e assim por diante. Ok? E vou fazer isso aqui para todos os atributos desse objeto que foi passado aqui como parâmetro. Tá? Por que está sendo realizado esse procedimento? Bom, esse procedimento está sendo realizado pelo seguinte: em algum momento aqui da geração do arquivo, tá, nós temos que fazer algum tipo de cálculo. Por exemplo, eu preciso somar um valor com o outro. E muitas vezes esse valor que nós precisamos somar, ele foi buscado com um valor nulo. E o que vai acontecer se nós somarmos esse valor com um valor nulo? Vai gerar uma exceção, no caso uma null pointer exception. Tá? Da mesma forma pode ocorrer com uma string. Pode ser que um campo, por exemplo, o registro tipo 10, pode ser que tenha algum campo que não possa receber o valor nulo. E no banco de dados, por exemplo, trouxe o valor nulo. Então o que vai acontecer? Vai ocorrer o null pointer exception. Tá? Então esse procedimento está sendo realizado justamente para evitar esse tipo de exceção. Ok? Agora nós devemos analisar com calma para verificar se realmente não há nenhum problema com relação à utilização aqui desse método. Tá? Por exemplo, você pode definir todos os atributos como vazios, certo? Mas em algum momento você pode estar verificando se esse objeto é nulo ou não. E dependendo da situação, você vai... por exemplo, se aquele atributo for nulo, você realiza alguns procedimentos. Caso contrário, você realiza outros procedimentos. Tá? Então, se utilizar esse método, você tem que analisar novamente todo o código para verificar se está sendo realizada essa comparação, se aquele atributo é nulo ou não. Ok? Então, deve ser analisado com calma esse método aqui para você entender também, né, como ele funciona e também para verificar se não há nenhum problema com a utilização do mesmo. Ok? Bom, feito esse procedimento, nós atribuímos aqui um valor vazio para todos os atributos da tabela empresa, tá? Aqui, aliás, não da tabela, e sim do objeto empresa, certo? E também atribuímos o valor vazio também para, no caso aqui, o endereço da empresa, tá? O endereço que está sendo buscado aqui desse objeto. E logo depois é chamado aqui o método gera arquivo se integra, ok? Nesse método gera arquivo se integra, primeiramente aqui iniciamos os contadores, tá? Logo depois nós buscamos o layout, no caso aqui o arquivo XML, tá? Que é utilizado pelo TextJIT para a geração do arquivo, ok? Criamos um arquivo flatfile, que vai ser utilizado também pelo TextJIT para gerar esse arquivo, tá? Logo depois definimos aqui os dados do registro tipo 10, ok? Adicionamos esse registro ao arquivo flatfile, totalizamos aqui os registros adicionamos, né, incrementamos essa variável aqui, total registro arquivos, ok? São definidos aqui então os registros do tipo 11, ok? Logo depois nós iremos aqui buscar os dados de NFE cabeçalho de acordo com essa data aqui, ó. Com essas datas, na verdade, né? Que foram emitidas entre a data inicial e entre a data final, ok? De posse dessas informações, iremos definir
os atributos dos registros tipo 50 e também dos registros tipo 54, ok? No caso, os registros tipo 50 é o NFE cabeçalho e os registros tipo 54 da NFE detalhe, ok? Temos aqui também os registros tipo 50, que é o código do produto ou serviço, tá? Aliás, o tipo 75, ok? Tipo 55, 56 e 57 será implementado a seu critério, ok? Então aqui no treinamento nós não implementamos esses registros. Logo depois nós temos aqui a definição dos dados, aliás, dos atributos, né, do registro tipo 60, no caso 60M e o 60A, ok? Temos aqui a definição desses registros. Então são buscados aqui os dados do Sintegra 60M, tá? Lembrando que para isso estão sendo utilizados aqui, no caso aqui, nesse caso não está sendo utilizado o view, ok? Aqui nós estamos buscando diretamente nas tabelas, tá? Temos aqui o 60M e o 60A. No caso, as views são utilizadas aqui, ó, no view, no Sintegra 60D, ok? Então, para o Sintegra 60D, nós buscamos as informações através de views, ok? Essas views também estão disponíveis lá no provimento de conteúdo retaguarda, tá? Juntamente com o DER unificado, ok? Então aqui são definidos os atributos do tipo 60D, tá? do registro tipo 60D, ok? E logo depois os registros do tipo 75, certo? Temos aqui também a definição dos registros do tipo 60, que também é buscado através de views no banco de dados, ok? Os tipo 60R, tipo 75 novamente. Tá? Vocês podem perceber que o tipo 75 ele é incluso em vários locais aí do arquivo. Tá? Temos aqui o registro tipo 61. Então é buscado aqui as notas fiscais que são informadas lá no PAF-SCF, né? No caso as notas manuais. Ok? São definidos os atributos desse registro tipo 61. Ok? Temos aqui o tipo 61R, tá? Também os dados são buscados através de view, ok? Então são definidos os valores desses atributos e aqui novamente os valores dos atributos do tipo 75, tá? Os registros tipo 70, 71, 74, 76, 77, 85 e 86, eles serão implementados a seu critério, ok? Então se você achar que há necessidade de implementar esses registros, então você faz a implementação, tá? Basta seguir aqui o mesmo padrão que foram definidos para os outros registros do Sintegra, ok? E logo aqui no final nós temos o registro tipo 90, que no caso que esse registro tipo 90 ele inclui a totalização dos registros do arquivo do Sintegra, ok? Então aqui são definidos os atributos do registro tipo 90. Tá? Logo depois, são adicionados esses registros, aqui o flat file, tá? Que é o objeto aqui utilizado pelo TechJit para gerar o arquivo, tá? E é solicitado a geração desse arquivo, aqui através do método ff.write. Okay? Caso ocorra algum erro, tá? Na geração desse arquivo, será gerada aqui uma exceção, tá? Mas não será emitida uma exceção para o usuário. Será feito aqui o seguinte: serão adicionados aqui ao arquivo os tipos 10 e 11, tá? Vai ser feita aqui uma verificação em relação aos arquivos tipo 50, 54, 60, 61 e 75. Caso não sejam encontrados registros desses itens, né, desses tipos, serão incluídos aqui no arquivo a mensagem de que esses registros não foram encontrados, tá? E logo depois inclui no arquivo aí o registro tipo 90, ok? Feito esse procedimento, é gerado aqui então um arquivo temporário, tá? Define-se que esse arquivo vai ser excluído na finalização, né? No caso, quando for finalizada essa aplicação, tá? E é gerado então esse arquivo aqui através do método
FileUtils, tá? Aliás, o método WriteLines da classe FileUtils, ok? E retorna-se então esse arquivo para o método que chamou esse método de geração do arquivo do Sintegra, ok? Que no caso é aqui o método executeCommand, tá? Que no caso vai retornar aqui um VO-response com o arquivo que foi gerado, ok? Bom, então dessa forma nós verificamos aqui toda a geração do arquivo do Sintegra.